empate, o resultado realmente não foi o que o Grêmio esperava, não foi da forma que o Grêmio esperava. O técnico Renato, já em sua entrevista coletiva, disse que, dependendo de uma ordem, o senhor coloca a transição para jogar os próximos jogos do Brasileiro. Queria que o senhor falasse sobre essa partida, sobre tudo que aconteceu e sobre o futuro do Campeonato Brasileiro. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, em primeiro lugar é razoável que seja dito isso por conta da indignação, né? Nós tínhamos um jogo na mão, tomamos um gol aos 45, mas tivemos duas situações de pênalti, uma existente para o Grêmio e outra não existente contra o Grêmio. Só foi assinalada contra o Grêmio. Então esse ambiente gerado gera um ambiente de indignação. Essa é que é a verdade. A indignação tem posições fortes e tem que respeitar isso. Quer dizer, quem está no processo, quem está por dentro do trabalho, quem tem responsabilidades no trabalho, quem leva o assunto a sério, quem tem compromisso com uma efetividade de resultados, com uma trajetória como tem com essa comissão técnica, os jogadores do Grêmio, quando acontece uma situação dessa natureza, tu fica indignado. E a indignação tem reação forte, sim. Acho natural que seja colocado um tema dessa natureza à ordem do dia. O que vai acontecer, eu não sei. Por uma razão muito simples, porque tu joga praticamente toda uma possibilidade fora por um erro de arbitragem. E pior, é um erro de arbitragem que tinha recursos de visualização, seja no lance do empurrão que o Ferreira tomou pelas costas, seja no lance de revisão que poderia ter sido feito no pênalti do Internacional. Vamos combinar, tem elementos de revisão. O Grêmio já pediu várias vezes, já fez encaminhamentos à CBF, já fez documentos nesse sentido, para um protocolo, para mudança de uma situação de arbitragem, corrigindo, inclusive, dando responsabilidades exclusivas da profissão de árbitro de futebol e não apenas um árbitro ocasional que reparte outras atividades com esta. Nós estamos vivendo neste ano de 2020 e 2021, nessas duas temporadas que agora está iniciando, uma situação que é clara no futebol brasileiro, uma desqualificação da arbitragem. Não é de hoje. Não é de hoje, é uma desqualificação da arbitragem. Isso deslegitima resultados, isso compromete resultados, e isso tem responsável, e isso tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado. Só vou anunciar uma coisa, todas as questões que o Renato levantou, escutei a sua entrevista, estamos aqui, eu e o Paulo, e eu estou hoje falando em nome do Grêmio, porque a repercussão disso é uma situação muito, muito grave, muito séria. A proposta que o Renato faz é uma situação muito grave, mas uma coisa eu vou dizer. Uma coisa já é absolutamente certa, o Grêmio não vai fazer nenhum protesto, o Grêmio não vai fazer nenhum documento à CBF, o Grêmio não vai fazer nenhuma solicitação à arbitragem brasileira. Por quê? Porque a última vez que fiz uma solicitação mais pesada, que nós tivemos uma notícia aberta para todo mundo, né, eu sofri um processo disciplinar, um processo punitivo lá na CBF, por uma notícia depois de 2 meses do jogo contra o São Paulo, por conta de uma notícia que dei dos passos que o Grêmio iria seguir. Ou seja, o Grêmio iria tomar várias atitudes, várias formas de resultado, e o Grêmio não tomou tudo aquilo que anunciou, o Grêmio fez. E entendendo que isso foi ofensivo, e da onde partiu isto? Partiu exatamente da Associação dos Árbitros, da Associação Nacional dos Árbitros, da sua entidade corporativa. Nós chegamos à conclusão de que não adianta mais, ou se tem efetivamente uma mudança clara, drástica, uma mudança inclusive de conteúdo, uma mudança de forma de qualificar a arbitragem e também uma mudança nos protocolos do VAR, porque o VAR está ali para ser visto, não está ali simplesmente para... Então não se mexe nisso, porque na verdade um diz lá, o outro aí, e o cara que tem a ferramenta para olhar não olha. Então para que serve isso? Se a ferramenta está ali para ser vista, se a ferramenta está ali para ser exatamente a ter capacidade de tirar dúvidas, porque se há reclamações não custa nada, 1 minutinho vai ali, olha e examina. Então, na verdade, uma coisa só de tudo isso, todos os cenários propostos, nós vamos examinar, vamos avaliar. Mas uma coisa, fiquem tranquilos, os responsáveis da arbitragem brasileira e também os árbitros brasileiros, o Grêmio não fará absolutamente nenhuma reclamação formal. O Grêmio não pedirá também que seja visto mais uma vez como o VAR trabalhou. Sabe por quê? Porque é tão claro, tão vergonhoso, tão nítido, os erros cometidos com a possibilidade de revisar através simplesmente do meio na televisão, que o Grêmio chegou à seguinte conclusão: não vale mais a pena estar questionando esse tipo de situação por uma absoluta inépcia, por uma absoluta incompetência,
por uma absoluta incapacidade de resolver bem lance dessa natureza, tendo o instrumento para resolver, que é exatamente a televisão. Então, a única coisa que neste momento eu noticio, fiquem tranquilos, o Grêmio não formulará nenhum documento pedindo qualquer situação de esclarecimento, porque o resultado, o prejuízo e o tamanho do prejuízo já está feito pela arbitragem brasileira.